Bom, continuando aqui na tela de parâmetros, né, na tela parâmetros detalhe, vamos visualizar agora os controllers, né, das grids federal, estadual, municipal e imposto. Tá? Então nós já vimos aqui no código-fonte que nós definimos esses controllers, né? No caso, nós temos aqui o fiscal par federal grid controller, o fiscal par federal estadual, aliás, o fiscal par estadual grid controller, o municipal grid controller e também o imposto grid controller. Tá? Todas essas classes elas estão aqui no mesmo pacote da tela de detalhe, né, no lado do cliente. Vamos aqui analisar o código-fonte do controller da grid federal. Ok? Bom, primeiramente, nós criamos aqui dois objetos, a ação do servidor e uma string chamada pk. Tá? Lembrando que essa string ela vai identificar, vai representar o ID do parâmetro. Tá? Então, se vocês visualizarem aqui na tabela fiscal par federal, nós temos aqui um atributo chamado ID fiscal parâmetros. Tá? Então, esse pk vai representar esse atributo aqui da tabela. Ok? Bom, no construtor, né, desse controller, nós definimos inicialmente quem é a action lá no servidor que vai receber as requisições aqui desse controller. No caso é o fiscal par federal grid action. Tá? Então aqui no lado do servidor, no pacote com T2TIRP escrita fiscal servidor, nós temos aqui a classe fiscal par federal grid action. Tá? Inicialmente aqui no método getRequestName, que é o método padrão, nós definimos o nome dessa action. Tá? E o método executeCommand, também como foi visto aí em outras actions, primeiramente será identificada qual ação, né, que será executada no momento. Ok? Então, voltando aqui no controller, no método loadData, qual o procedimento que nós iremos realizar aqui? Inicialmente, definimos qual a ação que será executada, no caso, uma ação de load. Tá? E logo depois nós definimos aqui um outro parâmetro, que é o ID fiscal parâmetro. E nós passamos aqui a string pk, tá? Como o ID desse parâmetro. Ok? Essa string pk ela é definida aqui pelo método setPK, tá? Onde nós vimos lá no controller aqui do form, né? No método loadDataCompleted, onde nós definimos o ID desse parâmetro. Né? Nós chamamos aqui o método setPK dessa grid, né? Aliás, desse controller. Ok? Então, voltando aqui, nós passamos como parâmetro o ID do fiscal parâmetro. Tá? Lembrando que esse método loadData ele vai ser executado quando nós chamarmos aqui o método reloadData da grid control federal. Ok? Então, chamou o método loadData, definimos os parâmetros, realizamos uma requisição para o servidor, tá? Passando esses parâmetros. Então, aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load. Tá? Nesse caso aqui, nós temos apenas a ação de load. Então, nós iremos executar o método load. Ao executar o método load, nós buscaremos o parâmetro ID fiscal parâmetro, né? No caso o ID do parâmetro. Logo depois buscamos os parâmetros federais, né? Que estão vinculados ao parâmetro que está sendo visualizado ali na tela de detalhe. Okay? Então aqui nós fazemos um filtro, né? Para que o mesmo traga só os fiscais, os parâmetros federais que estão vinculados ao parâmetro visualizado na tela de detalhe. Tá? Logo depois realizamos uma conexão com o servidor, realizamos essa busca, essa consulta lá no banco de dados e retornamos com esses dados lá para a aplicação cliente. Ok? Então esses dados eles serão mostrados lá na grid de parâmetros federais. Tá? Aqui nesse controller, né, dessa grid, nós temos outros 3 métodos, que é o Insert Records, Update Records e também o Delete Records. Tá? Esses 3 métodos eles não irão realizar nenhuma requisição para o servidor. Tá? Então aqui nós não iremos realizar a persistência no banco de dados inicialmente.
aqui será salvo apenas os dados em um objeto na memória. Tá? Como nós já vimos aqui anteriormente, a classe que está sendo responsável por realizar a persistência desses dados, no caso aqui dos parâmetros federais, é aqui a fiscal parâmetros detalhe controller. Tá? Então nós vimos aqui no método insert record que nós buscamos, né, a lista de parâmetros federais que o usuário informou e passamos aqui como parâmetro, né, ao realizar a requisição para o servidor. Aí esses dados serão salvos no momento que for salvo aqui também o parâmetro, ok? Da mesma forma, no método update records, não será realizada nenhuma requisição para o servidor, os dados serão salvos apenas em um objeto na memória. Tá? A alteração será realizada somente aqui no método update do controller lá do fiscal parâmetro detalhe controller. Ok? E o delete records também da mesma forma, né? Somente será salvo esses dados, né, ou excluído esses dados lá do objeto que está sendo guardado em memória. Tá? A exclusão será feita lá pelo parâmetros detalhe controller. Ok? Bom, os outros controllers, né, das outras grid seguem o mesmo padrão dessa grid de parâmetros federais. Tá? Eu vou fechar aqui essas classes. Então nós temos aqui o par estadual grid controller. Tá? Então nós seguimos aqui o mesmo padrão, definimos a ação do servidor, que no caso é a fiscal par estadual grid action. Tá? Então aqui no lado do servidor nós temos a classe fiscal par estadual grid action. No método load data definimos a ação de load, o ID do parâmetro, realizamos a requisição para o servidor. Aqui no lado do servidor identificou-se que é uma ação de load, buscamos os parâmetros estaduais vinculados, né, ao parâmetro que nós estamos visualizando na tela, buscamos essas informações e retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Tá? Novamente aqui os métodos insert, update e delete records não realizam requisição para o servidor. Tá? Todos os dados serão salvos aí em um objeto na memória e o responsável por essa persistência dos dados será o controller lá do form, né? Como nós vimos da mesma forma lá para a grid de parâmetros federais. Tá? Da mesma forma aqui do controller dos parâmetros municipais. Tá? Então seguir aqui o mesmo padrão. A diferença no caso é a ação, né, a action lá no servidor, que vai receber essas requisições. Que no caso aqui é o fiscal par municipal grid action. Tá? Então segue o mesmo padrão. Primeiro identifica-se a ação que será executada. O método load busca os parâmetros municipais vinculados ao parâmetro. Né? Buscamos essas informações no banco de dados e retornamos lá para a aplicação cliente. Ok? Aqui o método load data, insert records, update records, delete records, também segue o mesmo padrão dos outros controllers das grids. Tá? E da mesma forma, também o controller aqui da grid de impostos. Tá? Então na grid de impostos, o nome da action lá no servidor é fiscal par impostos grid action. Tá? Então nós temos aqui a classe fiscal par impostos grid, tá? Onde nós definimos aqui, aliás, inicialmente nós temos aqui a identificação da ação que será executada no momento. Logo depois nós temos o método load, né? Onde nós vamos buscar os parâmetros dos impostos vinculados ao parâmetro que está sendo visualizado lá na tela. Tá? E logo depois retornamos com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Bom, nós temos aqui também a definição de alguns lookups, tá? Que no caso é o lookup do porte, lookup do regime estadual, lookup do regime municipal. Tá? Então, se vocês visualizarem, aqui na grid estadual nós temos o porte e o regime. Tá? No caso, o porte, os dados do porte estarão cadastrados aqui na tabela aqui, ó, fiscal estadual porte. Tá? Então,
os dados do porte estarão cadastrados aqui nessa tabela. Então nós precisamos de um lookup, né, para nós buscarmos a vinculação desse parâmetro, né, esse parâmetro estadual, com o porte o porte estadual, tá? Então nós temos aqui a configuração desse lookup, onde nós definimos aqui a qual VO que está vinculado àquele lookup, né? Definimos os parâmetros, né? As colunas que serão mostradas lá na janela de lookup. Logo depois definimos também o tamanho da tela de lookup e definimos aqui as classes, né, responsáveis pela importação dos portes e também pela validação dos dados do porte informado pelo usuário. Tá? Então aqui no caso é o importa porte estadual. Temos aqui também o valida porte estadual. Tá? E todas essas duas classes estão aqui no lado do servidor. Então nós temos aqui o importa porte estadual action e o valida porte estadual action. Nessa classe de importação, né, inicialmente aqui nós temos o método getRequestName, que define o nome dessa action. Tá? Nós iremos buscar todos os portes, né, estaduais cadastrados no sistema, ok? E retornar com essas informações para que sejam mostrados lá na tela de lookup. Na classe de validação, nós iremos aqui primeiramente buscar o parâmetro que foi informado lá pelo usuário no lookup, né, que no caso aqui vai representar o ID do porte. Nós iremos buscar esse porte, né, de acordo com o ID informado pelo usuário. Se for encontrado esse porte lá no banco de dados, nós retornamos com essas informações para o lookup, né? Preenchemos o lookup com a informação do porte. Caso contrário, será emitida aí uma mensagem de erro para o usuário, ok? Bom, da mesma forma, a configuração aqui dos lookups do regime estadual, também do regime municipal, tá? Definimos aí o VO, a qual está vinculado esse lookup. No caso aqui, o VO do regime estadual é o fiscal estadual regime VO. Tá? Nós temos aqui uma tabela fiscal estadual regime, onde esses dados serão armazenados. Os métodos de importação e validação é o importa regime estadual e também o valida regime estadual. Tá? Os dois se encontram aqui também no pacote no lado do servidor, que é o importa regime estadual e o valida regime estadual. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui o regime municipal. Tá? Então aqui na grid municipal nós temos aqui o lookup regime, ok? E os dados desse lookup serão buscados aqui da tabela fiscal municipal regime, ok? Então, da mesma forma que foi feito aí com os outros lookups, definido o VO, a qual está vinculado, e as classes de importação e validação são o importa regime municipal e o valida regime municipal. Tá? Todos eles também estão aqui na mesma classe, aliás, no mesmo pacote, né, que é o Conte2TIRP escrita fiscal servidor, que é o valida regime municipal e também o importa regime municipal. Tá? Essas classes elas seguem o mesmo padrão aqui que nós vimos lá na importação e na validação do porte. Tá? Cada um realizando o seu respectivo método. Tá? Bom, então dessa forma nós visualizamos aqui todo o código-fonte, né, que foi desenvolvido para a tela de cadastramento dos parâmetros.